Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu não quero competir. Cada um sabe do caráter que tem e qual caminho precisa seguir para conquistar o que tanto deseja. Eu só quero ser feliz e ter paz na minha vida. Fala, rapaziada, vídeo novo, já sabe, né? Se for novo no canal, se inscreve aí, porque tem muito vídeo que vai sair ainda. Vocês vão gostar, rapaziada, e não é pouco não, viu? Deixa o like, se inscreve no canal. O nome da obra vai estar no final do vídeo. Vou colocar dessa vez, não sei, só vendo para saber. Tamo junto, é nóis. Comenta aí o que você achou da obra. Se for continuação, a parte nova vai estar marcada lá nos comentários, ou talvez na descrição. Se for obra nova, pô, comenta aí, né, e deixa muito like que talvez tenha continuação. Dale. Slime, o monstro fraco, onde só caçadores de nível pequeno vão caçar. E é exatamente isso que o nosso protagonista está fazendo, caçando slimes, porque é só isso que ele consegue fazer. E assim que ele partiu para atacar aquela slime, ele aplicou seu Critical Epic Attack. E com esse ataque ele consegue destruir ali várias slime ao mesmo tempo. E assim finalizando todos eles com sucesso. Mas em seguida o nosso pratinha, cada vez que ele derrota essas slime, ele consegue drops e também aumenta o seu nível. E ele meio que se torna ali um especialista em caçar slimes. É só isso que ele faz da sua vida, só caçar slime. E em seguida, o povo ficou ali sem acreditar. Só foi um ataque e ele pegou todas as slime. Esse cara, ele realmente é muito bom. Mas aí o Protinha ficou falando que dessa vez só teve uns drop meia boca, não foi grande coisa não. Mas é o que tem. Ele ficou muito feliz. E assim passou vários anos. E agora ele tem 98 anos. E ele continua o quê? Fazendo a mesma coisa. Caçando slimes. O figurante levantou a mão e falou que está acontecendo um ataque. E nessa área aqui vai infestar de monstros, dragões e etc. O mundo está se acabando praticamente. Mas aí a rapaziada falou que agora não é o momento de caçar. E um figurante chamou ali o nosso Protinha, mandando ele dar o fora do local. Mas aí o Protinha falou, tira a mão, não me atrapalha não. Em seguida, ele voltou à sua rotina, caçar slime novamente. Ele continuou caçando slime no meio dessa situação. O mundo caindo, os caras correndo ali, o povo falando, sai daí velho, tu vai de Vasco. O velho caiu no chão e ele, poxa, a situação tá meio que complicada aqui. Não a situação em si, a situação dele. Ele passou sua vida inteira caçando slime, querendo chegar ao level 100. Mas aí, ele meio que nunca conseguiu alcançar esse level 100. E ele viu ali um certo recruta caçando slime igual ele. Mas só que seu nível não estava aumentando e o recruta estava bem chateado. Habilidades de cura, habilidades de ataque, defesa. O nosso Protinha, ele meio que não tinha essas coisas. Ele só conseguia ali atacar slime. Pelo seu status, força e resistência era tudo baixo. E ele simplesmente ficou frustrado porque, cara, é só isso que eu consigo fazer, caçar slimes que são muito fracos. E mesmo assim, eu não consegui alcançar o level 100. Por que isso está acontecendo comigo? Nenhuma coisa fácil eu consigo fazer. Frustrado, ele partiu para cima da slime e continuou atacando ela sem parar. E assim ele conseguiu derrotar as slime. Mas ele não ficou satisfeito, ele ficou ali frustrado, jogou a espada no chão e ele... Poxa, quando eu vou chegar no level 100? Por que isso? Porque tudo que eu fiz foi em vão. Até no final eu não vou conseguir alcançar nada do que eu quero. Minha vida não foi nada fácil. Ele partiu para cima da slime e começou a agarrar ela. Começou a utilizar suas mãos e no final
ele resolveu morder a Slime de tão frustrado que ele estava. E nesse momento apareceu uma mensagem falando: "Congratulations, meu Levels Takashiro Hakachura." Ele finalmente tinha alcançado ali o level 100. Mas aí o sistema foi lá e meteu aquele bait nele, falando que ele não alcançou o level 100. Ele alcançou ali uns pontinhos que ele pode adicionar nos seus status, ou seja, só cresceu ali um ponto e ele voltou para o level 99. Só foi adicionado uma força. Ele meio que não acreditou. Oxi, como assim? Eu tava no level 100 e depois voltou. Por que isso está acontecendo comigo? Seus status não crescem, eles simplesmente ficam estagnados. E ele não, por favor, o que foi que eu fiz? Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Apareceu um monte de monstros, igual aquele figurante tinha falado que ia aparecer. E agora o nosso protinha foi cercado e ele simplesmente aceitou a sua situação, porque por mais que horrível que ela esteja, não pode piorar. Na sua infância, o cara meio que foi ali excluído. A sua mãe foi de Vasco. Ele não conseguiu nem salvar ela. Inclusive, o nosso protinha sofreu muito devido a seus status e também a sua incompetência. Ele perdeu a sua irmã também em um certo acidente. Ele falou que já estava meio que cansado, seu passado já está atormentando ele muito, então chegou a hora de descansar. E no final ele foi pisado ali e foi de Vasco. Apareceu a mensagem "There at". Para quem não sabe, ele viveu e em seguida ele apareceu ali com outra mensagem: erro, sistema deu erro. E assim começou a aparecer o negócio ali de batimento cardíaco. E o nosso protinha abriu seus olhos novamente. E dessa vez ele estava ali na guilda de aventureiro, onde ele se registrou pela primeira vez para ser um aventureiro. E ele abriu seus olhos e se perguntou se isso realmente estava acontecendo ou não. Atordoado, ele ficou olhando ali, olhando aqui, e no final ele só pegou ali o seu ID de identificação e falou muito obrigado. Ele pegou o seu telefone e foi verificar a data. Essa é a primeira data aonde ele se registrou como aventureiro. Então ele pensou: poxa, será que realmente eu voltei? Eu recebi aquela segunda chance. Mas calma aí, o que aquela mensagem significava daquele sistema? Ele olhou o seu sistema e estava ali simplesmente a mesma coisa, estagnado. E ele, poxa, ainda continua a mesma porcaria. Ele resolveu abaixar um pouco ali para verificar. E assim que ele foi verificando os seus status, ele finalmente pôde perceber: a sua força tinha aumentado, mas a sua sorte estava em 99,99 max. Ou seja, o cara tava com a sorte dele ali no ultra. E ele, opa, o que isso significa? Calma, meu pequeno gafanhoto. Na minha vida passada eu tinha 98 anos, então significa que 98 anos da minha vida passada se transformou em sorte? Será que foi isso? Ele lançou essa hipótese e do nada deixou aí como se fosse realmente desse jeito. E partiu agora para o campo. E nesse campo é onde acontece o treinamento, onde você caça slime, onde você se adapta, onde você também consegue ganhar experiências. E nesse campo tá cheio de slime, aonde os novatos vão lá para se treinar, para também fazer outras coisas. E o protinha ficou muito feliz, porque estou vivenciando isso novamente. Essa slime prata é uma slime rara, que dificilmente ele encontrou em sua vida passada. Quase ele não encontrava. E quando ele encontrava, dificilmente conseguia pegar. E agora o nosso protinha estava se preparando para pegar essa slime rara. E ele, opa, não posso me afobar. Tenho que chegar perto o suficiente e aplicar um ataque crítico. E assim eu vou conseguir derrotar essa slime. Mas aí um figurante lançou uma flecha e falou que a slime escapou. O protinha ficou bem chateado porque aquela slime era dele e não do figurante. A slime que conseguiu escapar estava bem nervosa, querendo escapar. Mas aí o protinha falou que ela não vai escapar de jeito nenhum.
E continuou ali aquele velho X1, Slime versus protagonista. A Slime é braba, viu? Ela é diferente das Slime azul. O Protinha falou que tá tudo bem, pode vir, que o melhor ganhe. E assim aconteceu aquele velho X1, Slime versus protagonista. O protagonista levou a melhor, porque ele estava ali preparado, né? Em seguida, ele derrotou e upou de nível 4 vezes. Depois que ele derrotou a Slime, a sua espada se quebrou. É uma espada velha, então não tem muita resistência. Protinha agora falou que estava precisando de uma espada. E a reviravolta da história? A Slime foi lá e dropou uma espada Super Ultra SSS Excalibur. Protinha nem queria uma espada nova, mas a Slime dropou, então dali. Vou levar essa daqui mesmo. E o pai agora tá chavoso. O pai agora tá com a Excalibur na mão. Então a gente vai continuar o quê? Caçando Slime. A reviravolta da história, apareceu mais Slimes prata. E o Protinha hoje o pai tá com sorte. Adivinha quem tem 99,9 de sorte? Ele mesmo. E o Protinha, dali, vou aproveitar. E foi nesse dia aí que o Protinha caçou Slimes à vontade. Com seu Critical Epic Attack. Ele devastou as Slime em um único ataque. E em seguida ele conseguiu vários drops lendários e também que valem muito no mercado. Protinha não ficou satisfeito, ele queria mais. Então ele continuou fazendo o que? Caçando Slimes, já que a sua sorte estava tão alta que continuou aparecendo Slime até umas horas ali. E no final, Protinha limpou o campo que tava as Slime tudo. Ele ficou muito feliz que conseguiu vários itens e também se deitou na grama. Agora o Protinha tá um pouco reflexivo, porque eu voltei, isso é real. Isso não é um sonho, eu tenho certeza que isso é muito real, porque eu sinto a sensação de estar vivo, mas agora o nosso Protinha tem que voltar para casa, porque ele pensou que isso tudo seria um sonho, e finalmente ele conseguiu ali entender. A minha mãe está no hospital, ela está doente, não tenho como fazer nada, e também tenho que cuidar da minha irmã, ou seja, eu tenho que voltar e consertar as coisas que eu não consegui fazer no passado, não quero cometer o mesmo erro. Dessa vez eu tenho que fazer diferente, eu tenho que fazer acontecer e não esperar acontecer. Eu não quero cometer os mesmos erros, entendeu? Em seguida, ele falou que dessa vez o pai vai mostrar como é que se faz, não vai cometer os mesmos erros. Assim que ele resolveu voltar para o seu mundo, ele tinha que correr até o apartamento da sua irmã para verificar se ela realmente está lá ou não. Correndo desesperado, o seu coração batia cada vez mais forte, na expectativa dela estar lá, ou talvez ele está com medo que a sua irmã não esteja mais lá. Assim que ele chegou perto do apartamento, cada degrau da escada que ele subia ali, ele ficava mais e mais nervoso. Ele começou a pensar: opa, será que a minha irmã ainda está aqui? Ou será que eu voltei e não tenho ninguém esperando por mim? Ele verificou o nome do quarto e realmente estava lá o nome da sua irmã. E ele estava bem nervoso, estava ali relutante se ele batia na porta ou não. Ele estava bem nervoso, seu arrependimento do passado, tudo que aconteceu. Ele estava pensando: pô, será que eu tenho o direito de abrir essa porta ou não? Então ele ficou ali parado várias horas ali com a sua mão levantada. Em seguida, a sua irmã abriu a porta e perguntou: ei, irmão, o que você está fazendo aí parado igual a uma estátua? Protinha não sabia como responder, mas a sua irmã realmente estava lá e ela estava tratando ele muito bem. Protinha, com o seu olho meio que aberto, abugalado, parecia que ele ia chorar, mas ele só abraçou a sua irmã e falou: ó, muito obrigada. A sua irmã não entendeu porque ele estava agindo daquele jeito e ela perguntou se ele estava bem. Protinha: eu estou perfeitamente bem. Mas inclusive, como é que você está? Ela falou que estava perfeitamente bem. E o Protinha, com seu olhar de determinação, ele falou: não, dessa vez eu tenho que proteger você. Não vou deixar isso acontecer novamente. Quando ele entrou no quarto, ela começou a falar com ele várias outras coisas a respeito da vida dela e também a respeito da mãe. E o Protinha ficou muito contente. Ele falou que vai dar um jeito de curar a mãe, entendeu? E assim os dois foi conversando ali e etc. Primeiramente o Protinha pegou os drops que ele tinha tudo e foi vender.
Com essa venda, ele conseguiu dinheiro suficiente para comprar um LX, uma porção de cura. E assim que ele deu o lance no leilão, custou ali basicamente todo o dinheiro que ele tinha, mas ele finalmente conseguiu comprar a porção que vai salvar a mãe dele. Chegando no hospital, ele perguntou se a sua mãe estava bem, e ele estava ali meio que relutante mais uma vez a entrar lá no quarto da sua mãe. Criando coragem, ele finalmente abriu a porta. Chegando lá, a sua mãe perguntou que foi que suas duas crianças mais preferidas estão aqui. Protinha, com um sorriso no rosto, falou que ele veio resolver o problema da sua mãe. Inclusive, a sua filha trouxe ali uns bolinhos. Mas ela obviamente está no hospital e não pode comer coisas doces, porque senão pode piorar a sua situação. Mas aí o Protinha falou que tá tudo bem, porque depois disso ela vai continuar comendo. Ela não entendeu. Mas como assim? Como eu vou continuar comendo? Protinha pegou ali o LX que ele gastou milhões e milhões para comprar. Em seguida ela perguntou o que seria isso. A sua irmã, com muito orgulho, falou que é um LX que vai curar a sua mãe. Protinha falou que tá tudo bem, mãe, pode tomar. A sua mãe meio que não queria tomar, já que era muito caro. Estilo mãe, né? Em seguida o Protinha insistiu e ela pegou. Com esse LX na mão, ela abriu a tampinha e continuou ali, bebendo o LX. Protinha tava meio que, será que vai funcionar ou não? Assim que ela tomou, ela voltou ao normal. O seu aspecto estava mais novo e os dois ali perguntou se estava tudo bem. E ela, sim, eu estou perfeitamente bem. A fadiga, o cansaço sumiu do meu corpo. E o Protinha, nossa mãe, que felicidade. Isso é muito bom. Os dois ficou ali comemorando. E a sua mãe também ficou muito feliz. E agora o Protinha falou: agora sim, mãe, você pode comer à vontade. A sua mãe verificou ali com o médico falou que a sua condição está ótima. Ela foi fazer reabilitação porque ela ficou muito tempo na cama e tinha ali que voltar aos poucos. E no final ela conseguiu se recuperar, passou na reabilitação e voltou para casa. Agora finalmente os três estão reunidos e vivendo confortavelmente. Mas calma, nem tudo é as mil maravilhas. O Protinha está explicando o seguinte: mãe, você não está 100% recuperado ainda. A irmã dele perguntou como assim. Na verdade, esse LX que eu dei a ela meio que só voltou à juventude dela. Ela não está 100% curado da doença dela. Só existe um LX e esse LX pode curar ela por completo. A sua irmã perguntou aonde ele poderia conseguir isso. Estava passando exatamente isso na TV. Um LX lendário que pode curar qualquer tipo de pessoas e também qualquer doença. Em seguida o Protinha mandou a sua mãe não exagerar, porque ela ainda não está recuperada. Ou seja, ele vai ter que derrotar um boss. E quando ele derrotar esse boss, pode dropar esse LX lendário. A sua irmã perguntou se ele tem algum plano de fazer essas coisas acontecer. Enquanto os dois estavam ali falando, a sua irmã e o Protinha estavam pegando os pratos e lavando. Um secava e o outro lavava. O Protinha falou que tá tudo bem, porque ele é o cara e ele tem sorte o suficiente para fazer isso acontecer. A sua irmã não acreditou naquela piada e o Protinha: não é piada. É verdade, viu? Não se preocupa não. Em seguida, o Protinha, bem preocupado com sua mãe, não sabia o que fazer. Então ele resolveu ali pegar os hashi e continuou ajudando ela. E quando ele derrotar esse tal boss lendário, vai ter a chance de dropar esse LX. E com esse LX, ele vai conseguir ali o quê? Salvar por completo a sua mãe. E por enquanto ele mandou a sua mãe não exagerar, ficar de boa, entendeu? Tipo, viver confortavelmente, não fazer nada extraordinário. É basicamente isso. A sua irmã perguntou ali se ele realmente tem força o suficiente para fazer isso. Protinha, não se preocupa não. Mesmo que eu não tenha força o suficiente, o pai aqui tem sorte e o pai tá tranquilo. E a sua irmã, então vamos tomar um suco de laranja. O Protinha, muito obrigado, viu? E assim os três estavam tomando suco de laranja e conversando ali um pouco a respeito do futuro e a respeito do LX. A sua irmã ficou cada vez mais ali entretida com a história e tudo que o
Protinha falava. O Protinha falou que tem um plano infalível. Adivinha qual é o plano dele? Contar com a sorte, né? Então vamos que vamos. E assim, no dia seguinte, o Protinha falou que não pode só contar com a sorte. Tem que aumentar o seu nível. A sua irmã perguntou aonde ele estaria indo. O Protinha falou que tem que treinar, tem que subir de nível. Então, ela, opa, você vai para aquela tal dungeon? E o Protinha, é claro que sim. Esse lugar não é perigoso? O Protinha falou que é perigoso, mas ele tem que subir de nível e também tem que jogar ali alguma força nele, porque o pai só tem sorte, nada de força. E em seguida, ele tinha ali a chance de aumentar 30% do seu ataque crítico. E ela, opa, e aí, vai ficar tudo bem? Aonde você vai? Protinha falou que vai numa floresta, e nessa floresta é onde ele vai conseguir aumentar seu nível de poder. E quando ele estava caminhando até a saída, a sua irmã mandou ele esperar. Protinha perguntou, opa, o que está acontecendo? A sua irmã tinha preparado a sua comida e falou que desejava boa sorte e mandou ele também tomar cuidado para que ele não se fira. E o Protinho, muito obrigado. À noite eu vou voltar, com certeza. E assim que terminou tudo, ele chegou lá na floresta com seu combo: marmita, espada e ataque de 30% aumentado. Chegando lá, as plantas já começou a se mover. E o Protinho, vou pegar um mapa e vou analisar a situação. Procurou alguns pontos estratégicos onde ele pode ganhar mais XP e aumentar o seu nível mais rápido. Chegando lá, Protinha tem a experiência da sua vida passada, então ele estudou um pouco, porque o pai não é burro. Nessa floresta é onde tem as plantas carnívoras. E o Protinha, bom, só vou fazer um teste. Ele pegou uma pedra e jogou naquela árvore. Assim que ele jogou, a árvore começou a se mexer ali, criou pernas e braços e foi em sua direção. Protinha, opa, então realmente é verdade. Você é uma árvore carnívora. Protinha, não tem problema não. É exatamente isso que eu quero. Aplicando seu critical ataque de 30% aumentado, ele derrotou aquela árvore com muita facilidade. Ele falou, oxe, tá fácil demais. Aquela árvore dropou um fruto. Esse fruto permitiu Protinha meio que recuperar sua estamina e também ali ficar com mais vontade de lutar. E o Protinha, bem feliz, continuou fazendo o seu trabalho. A sua sorte em 99,99%, e ele queria ali aumentar a sua força. Então, dali, aumentou ali 1% da força dele. E o Protinha, não posso parar agora. E ele continuou fazendo a farra nessa floresta. Atacava, dropava. E ele continuou ali comendo a comida que a sua irmã deu a ele. E o Protinha, no final do dia, ele falou que subiu de nível um pouco, foi bom, mas ainda não tá do jeito que ele quer. Então foi subindo cada vez mais ali os ataques, defesa, agilidade. E o Protinha dessa vez percebeu que seus status não estão estagnados, estão subindo. Protinha bem feliz. Em seguida ele recebeu um ataque ali na contramão. E o Protinha, opa, de quem era? Dois caras ali querendo saquear ele. E o Protinha, opa, e aí? Posso ajudar vocês? E os caras, sim, você pode me ajudar. Entregue tudo que você tem de valor e também os seus drop. Dentinho tava bem feliz porque falou mesmo que ele entregue, Dentinho perdeu na mesma hora que ele abriu a boca. E assim o Protinha finalmente percebeu: a sua sorte realmente ajuda. Dentinho queria tirar a vida do protagonista, mas quando ele atacou, nesse momento, a sorte do Protinha meio que entrou em ação. E ali apareceu ali, meu parceirão, você foi salvo. E o Protinha, rapaz, essa foi por pouco, viu? Ainda bem que a minha sorte está em 99%. Em seguida ali, o figurante tava meio que assustado, porque Dentinho tava level 27 ou era 30 e pouco. E mesmo assim o Protinha derrotou ele. Mas aí o gordinho falou que tá tudo bem, porque ele não vai ganhar dele. E o Protinha, eu não quero lutar com você utilizando a minha espada. Eu vou utilizar a mesma coisa que você.
um cajado. E eles, como assim? Tu é um mago também, Pratinha? Não, eu não sou um mago, mas eu posso te ensinar uma coisa. Ele puxou ali do seu sistema, não foi um cajado, mas parecia uma planta. Isso era uma planta cajado, ou é um cajado planta? Não sei. Mas só sei que o figurante ficou tirando onda, porque isso daí não é um cajado, é só um item inútil. Mas como assim um item inútil? E o Protinha simplesmente continuou balançando e falou: não é um item inútil, é só você que não sabe usar. Balançando aquele cajado, o cara ficou simplesmente feliz, porque ele pensa que o Protinha é o noob, não sabe de nada. Esse cajado já saiu no YouTube, um cajado que não faz nada, não tem poder de ataque. É simplesmente um item inocente. Agora que o Gordinho percebeu que o Dentinho foi derrotado, ele pensou, não, simplesmente ele teve sorte e agora o pai tá com sorte. O Gordinho começou a invocar a sua bola de fogo. Ele é um cara bem especial, dizendo a imagem. Então o Gordinho estava se preparando para atingir ele com a sua bola de fogo super ultra maestral. E o Gordinho, dessa vez você vai me pagar, viu? Adeus, mero humano. Xablau. E ele lançou aquela bola de fogo. E em seguida o Protinha só tava ali balançando aquela planta pra lá e pra cá. Protinha, opa, e aí, já acabou de conjurar sua magia? Então chegou a minha vez. Protinha começou a manifestar ali um tipo de fogo no cajado. E em seguida, aquela bola de fogo não era uma bola de fogo não, viu? Parecia o Escanor manifestando o poder do sol. E ele simplesmente balançou o cajado na direção do Gordinho e lançou aquela bola de fogo gigante. E o Gordinho, você percebeu a diferença da bola de fogo e um fogo. E em seguida, o Gordinho caiu no chão e ficou incrédulo. Como isso é possível? O que foi que aconteceu? E por que a bola de fogo dele é maior que a minha? Em seguida, o Gordinho só podia ali rezar e pensar: será que eu vou sobreviver? E o Gordinho nos últimos momentos falou que sentia muito, então por favor, poupe a minha vida. Mas aí já era tarde demais, o Protinho não poderia mais parar aquela bola de fogo. E o Gordinho começou a gritar: por favor, alguém me ajude. O Gordinho começou a mijar também, porque não aguentou a pressão. E aquela bola de fogo, quando entrou em contato com o Gordinho, meu parceiro, fez um buraco no chão. E o Protinha, o Gordinho virou churrascos e agora tá tudo resolvido. Mas o cajado dele só pode ser utilizado uma única vez, pelo visto, porque o bicho quebrou. O Protinha, bom, até que era um item legal, mas só pode ser usado uma vez, então não serve pra nada. O Protinha jogou fora e agora estava se preparando para dar o fora do local. Mas aí ele pensou, opa, não posso deixar esses dois aqui, então eu tenho um plano. Ele resolveu ali pegar os dois caras, também prender eles e fazer o quê? Ele vai levar os dois caras até a polícia, porque assim, se ele levar até a polícia, talvez melhore um pouco o ambiente, porque não vai acontecer mais crimes aqui. Entendeu? O maluco é consciente, ele pensa na população, cê é louco. E o Protinha voltou, e assim que ele chegou lá, entregou os caras para os policiais e etc. Fez um bem danado para a população e a sociedade. No dia seguinte, o Protinha foi até a guilda dos aventureiros, porque ele queria trocar os seus itens. Mas aí ele recebeu uma notícia. Mas que notícia é essa? Ela falou que estava desejando parabéns. E o Protinha, como assim parabéns? Não, você subiu de nível. E o Protinha, como assim subiu de nível? Agora ele é nível prata. Protinha, por que eu sou nível prata? Eu não tô entendendo nada. E ela, calma, você entregou ali
2 ladrões, pessoas procuradas, e assim você vai conseguir recompensas ou talvez coisas melhores no futuro se você conseguir capturar mais pessoas desse nível. E o Protinha, oxe, então significa se eu pegar criminoso, significa que eu aumento o meu nível mais rápido? E ela sim, mas esses criminosos tem que ser nível alto, ou seja, não pode ser qualquer criminoso, porque você tem que contribuir para a sociedade e também para a guilda de aventureiros. Protinha meio que... eu peguei aqueles 2 patetas super fracos e mesmo assim ganhou a promoção. Aqueles caras realmente era muito forte. E ela, olha, eles eram muito fortes mesmo, viu? Não sei como você conseguiu, mas meus parabéns. E o Pratinha, muito obrigada. Tem um tipo de rank ali, B10, B30 e um infinito. E ela mandou o Pratinha tomar cuidado, porque esses caras são muito perigosos. E logo agora que ele fez esse movimento, com certeza vai ter pessoas atrás dele. O Pratinha falou que tá tudo bem, pode vir. E ela, não, toma cuidado e vê se não faz nada ali que pode colocar a sua vida em perigo. Você me entende, né? E o Pratinha, não se preocupa não. Eu não vou fazer nada exagerado, só o mínimo possível. E assim o Pratinha virou e foi embora. Em seguida, enquanto ele caminhava, ele pensava um pouco. Tipo, eu peguei uns caras, subi de nível. E agora, o que eu faço? Pego mais cara ou eu continuo focado na dungeon? Mas aí apareceu um velho e começou a se perguntar se foi ele que pegou aqueles 2 criminosos. E o Pratinha, sim, foi eu que peguei. E quem seria o senhor? E o velho apontou. Você pegou esses 2 caras realmente? E o Pratinha, sim, eu peguei eles 2. Eles estão agora presos. O velho simplesmente não se conteu. Ele ficou ali se tremendo. O Pratinha pensou que o velho estava com raiva dele. Mas aí o velho não estava com raiva. Ele estava agradecendo, falando, muito obrigado, meu jovem, por tudo que você fez. Pratinha, opa, como assim? O que foi que eu fiz? Na verdade, aquele senhor estava com raiva deles 2. Porque parece que aconteceu alguma coisa ali com a pessoa que ele gostava. E essa pessoa se machucou muito feio. Poderia até ter ido de Vasco. E o Pratinha perguntou se o senhor estava tudo bem. E o senhor falou que estava tudo bem, graças a ele. Porque ele resolveu um problema que estava em seu coração. Esses 2 criminosos não poderiam sair ileso. E você fez isso acontecer. Muito obrigada, meu jovem. Chorando, lágrimas e lágrimas e lágrimas, o velho foi embora. E no final o Protinha percebeu ali que ele fez um bem para a sociedade. Na sua mão ele ficava olhando e pensava. E de pensar que daqui a alguns anos o mundo pode até acabar devido aos monstros. Mas eu tenho que pensar em alguma coisa. Mas agora não é o momento. Agora eu tenho que pensar em coisas que eu possa fazer. Não coisas que no futuro eu possa fazer. Entendeu? Deu um tapa na cara e mandou ela se concentrar no presente. Porque agora é o que importa. Futuro não. Então, dá-lei. E o Pratinha continuou caminhando. Mas em seguida, tinha um camarada ali, bem nervoso e bem tenso. Ele ficou com raiva. Porque um camarada fez cagada e atrapalhou o seu plano. Mas que plano seria esse? Adivinha? Ele está culpando o Pratinha, falando que ele atrapalhou tudo, seu plano, e também pegou seus companheiros. Eu acho que ele trabalha com o mal. Em seguida, ele pegou uma adaga e o jornal, falando que o Pratinha é o culpado por tudo isso. Esse cara acabou com tudo. Isso vai ter volta, certeza. Seu olho abugalado, ele ficou falando que o Pratinha vai pagar por tudo que ele fez. Mas calma, não posso fazer assim as coisas com emoção. Eu tenho que pensar calmamente. Eu vou bolar um plano friamente e vou devolver tudo que ele fez em dobro. Ele vai ter certeza de sentir a dor por tudo que ele fez. Agora ele estava preparado para chegar mais perto do Pratinha. Agora o nosso Pratinha, ele está em outro lugar. Mas por qual motivo ele não está caçando slime? Calma, meu pequeno gafanhoto. Pratinha chegou agora em tal montanha. Essa montanha aqui também é muito famosa, porque tem vários bichos diferentes. Louva-a-Deus, minhoca e etc. Essas coisas aí. Mas em seguida o Pratinha tinha que pegar o manual, porque o maluco só caçava slime na vida passada. Ou seja, ele não sabia de mais nada, a não ser slime.
Agora que ele pegou o manual, ele estudou um pouco e conseguiu ali verificar que tem outros campos, vários outros bichos também. E agora o Pratinha está caçando outros bichos, além de slime. Ah, mas por que ele não continuou na slime? Calma, o Pratinha, ele continuou nas slime, mas o problema é que ele caçou tudo, ou seja, não tem mais. E se ele continuar lá, não ia ganhar mais nada, ou seja, ele teve que partir para outro campo. E nesse campo agora tem vários bichos e ele consegue ali também derrotar eles e dropar itens também. Pratinha caçou os bichos olho, caçou ali os bichos tatu, caçou ali os bichos tipo ave também e continuou atacando vários e vários bichos. Ele conseguiu vários drops, luva, espada e tudo ali com grande valor. Mas em seguida, aquele cara que tava meio que querendo pegar ele, tava só assistindo de longe. O cara tá meio que solo, só ele, sozinho. E ele, rapaz, o maluco até que é forte, mas eu não posso simplesmente bater com ele de frente. Tenho que bolar um plano bem bolado, aonde ele não vai perceber que não foi atingido. Então, vamos pensar com calma. Pensando com calma, ele decidiu ali esperar o momento certo para agir. Enquanto o Pratinha está caçando, ele estava descansando no momento seguinte. Agora, o cara estava ali pensando, poxa, qual vai ser o plano que eu tenho que fazer, aonde ele vai sofrer e não vai saber que fui eu que fiz isso. Em seguida, ele bolou um belo plano. Mas que plano é esse? Calma. Nesse lugar onde o Pratinha está, tem vários bichos. E isso daí é meio que uma cadeia alimentar, aonde tem o mais forte, o mais fraco e a presa. Mas em seguida, o mais forte aí é o Griffon e também o Louva-a-Deus. E também tem ali os gafanhotos. E adivinha o que o cara fez? Ele foi provocar o Griffon. Exatamente isso. Ele foi lá no ninho do Griffon, provocou o Griffon, pegando o seu filhote. Depois foi lá no ninho dos Louva-a-Deus, começou também a provocar os grilos e assim começou a bagaceira toda. Ele meio que mandou ali os grilos atacar os Louva-a-Deus e os Louva-a-Deus começou a atacar os grilos e ficou nessa bagaceira toda. Ele provocou todos e assim ele voltou e deu um tempo. Ficou pensativo. Ele pensou, poxa, será que não é mais fácil eu ir lá e acabar com ele eu mesmo? E ele, não, calma, o plano tem que ser bem bolado. Então ele voltou e continuou com o seu plano, provocando os Griffon, os Louva-a-Deus e também os grilos. E agora chegou na parte final do seu plano, onde ele vai ali jogar umas coisas lá que vai deixar os grilos bem doidos da cabeça. E assim os grilos vão ficar meio que atordoados e vão partir para cima de qualquer pessoa que eles avistarem a partir de agora. Gritando horrores, ele falou que o seu plano deu certo e com certeza dessa vez o Pratinho não vai escapar e não tem escapatória. Agora o Pratinho estava caçando normalmente o seu dia a dia, mas aí ele percebeu certa comoção. Olhando para o lado, ele finalmente entendeu. O que é isso? Ah, não é possível. Aquela nuvem cobriu o céu, mas não era nuvem que ia chover, era nuvem de gafanhoto. Sem entender nada, Pratinha meio que... Oh, o que é isso? Os bichos tava tudo com o olho vermelho, querendo sangue. E o Pratinha, não, se eu puxar a minha espada aqui eu não vou conseguir fazer nada, então dale, bora correr. Pratinha começou a correr pela montanha, procurando algum lugar para se esconder, procurando algum esconderijo. Mas foi aí que ele lembrou que em sua vida passada, enquanto ele continuava ali caçando slime, ele escutou dois camaradas falando que tem meio que um ponto safe aqui na montanha. E ele, hoje, como assim um ponto safe? Olhando para o mapa, ele guardou essa pontuação, porque pode ser muito importante. E assim que ele olhou para o ponto, ele, opa, é bem aqui esse local, eu tenho certeza. Chegando nesse local, o Pratinha decidiu ali descer, buscando esse local misterioso que ele escutou em sua vida passada. Utilizando aquele sapo como trampolim, ele subiu até o topo da montanha. E nesse local, ele começou a chamar o povo, falando: ei, abra uma porta, eu estou aqui porque eu também quero entrar.
Mas aí ninguém respondeu, todo mundo ali ficou calado. E o Protinha, oxe, eu não tenho tempo, eu vou derrubar tudo aqui logo de uma vez. O Protinha falou que sentia muito, mas ele vai abrir um buraco na montanha. Então dá-lhe. Assim que ele quebrou a parede com tudo, ele pensou que aquele lugar era realmente um ponto safe, mas só que não. Tinha um monte de pessoas lá e o Protinha não entendeu o que estava acontecendo aqui. E ele, opa, aqui não é um ponto safe, o que vocês estão fazendo aqui exatamente? O Protinha não entendeu a ironia, tipo, os caras meio que jogou uma informação falsa e os caras ali, me ajuda. Protinha, calma aí, o que tá acontecendo? Bom, não sei o que está acontecendo, mas eu vou salvar vocês e vocês vão me explicar. Assim que o Protinha soltou o pessoal que estava ali com a Mordace também preso, o Protinha foi o grande salvador. E assim todo mundo ficou ali feliz e etc. Mas aí, eis a questão. Protinha perguntou o que estava acontecendo e como eles foram parar aqui. Ele ficou explicando que um tal cara lá convocou eles e tal e foi aqui e ficou preso. Mas aí a moça obviamente falou que não é isso. É aquele velho transporte humano. E todo mundo ali ficou meio tenso, todo mundo ali ficou meio triste, etc. E o Protinha, bom, será que alguma coisa mudou? Tipo, eu alterei o futuro? Ou coisa do tipo? Não sei. Lá na vida passada, o Protinha escutou que teve um caso semelhante a esse. Mas não era isso, tipo, não era pra ser um ponto safe. O que foi que aconteceu? Será que mudou alguma coisa quando eu voltei? Ou será que eu mexi na Matrix? O Protinha é só um cara que passou a sua vida inteira caçando slime. O maluco não sabe de nada do mundo. Ou seja, não sabe de nada, não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe o que aconteceu depois da manhã, entendeu? Ele literalmente só caçava slime. E ele tá por fora disso tudo. Mesmo assim, ele falou que não importa, porque agora o momento é crítico. O povo tava discutindo para saber quem foi o responsável. Mas aí o Protinha resolveu gritar. Ele falou: agora não é o momento para discutir, porque lá fora está cheio de monstros. Ou seja, se a gente não pensar em alguma coisa, todo mundo aqui vai de Vasco. E agora que eles perceberam que a situação não está nada boa, eles finalmente ali se acalmaram. Não, ficaram mais perturbados ainda. Eles ficaram pensando: e agora? O que a gente vai fazer? A gente não tem equipamento, a gente não tem nada. A gente vai de Vasco com certeza. Protinha mandou eles se acalmarem, porque o Protinha tem um plano. E o cara perguntou: opa, mas como assim? Que plano? Você vai deixar a gente aqui? Vai se salvar sozinho? A moça falou que não tinha como, já que a gente não tem equipamento, não tem armadura e não tem nada. E ele falou que é impossível sair dessa situação, a não ser que a gente seja isso que você consiga se salvar. Protinha falou que isso não é necessário, porque ele tem exatamente tudo que eles precisam aqui em seu inventário. E eles, opa, como assim? Protinha foi lá e convocou tudo que ele tinha ali no seu inventário, jogando no chão, e mandou todos escolherem a sua especialidade e também se equipar muito bem. Os caras ficou de boca aberta, não entendeu porque um cara tava com esse tanto de equipamento. E eles não entenderam como é que ele tinha tudo isso. Protinha falou que isso é tudo drop, então não importa, podem usar. Mas tem uma condição: se vocês resolverem usar isso daí, vocês vão ter que seguir o meu comando. E todo mundo ali meio que ficou feliz com o equipamento, não estava dando nem ouvidos para o que o Protinha estava falando. E no final ele falou que nunca vestiu um equipamento tão bom e tão caro ao mesmo tempo. E até a moça também ali vestiu um vestido que ficou falando que, nossa, isso aqui é grife. O Protinha, opa, calma, foco aqui, gente, foco. O Protinha deixou bem claro: agora que vocês vestiram tudo isso, significa que vocês vão obedecer o meu comando. É só isso que eu estou pedindo. Vocês podem fazer isso. E todo mundo ali concordou, já que ele ofereceu tudo, já que ele tá ali dando tudo. E todo mundo ali falou que tava ok. Independente do que ele falar, eles vão obedecer. Não colocando a sua vida em risco, tá? Tudo bem. Em seguida, ele falou que pode mandar brasa. Eu sou o tanker, então tenho que aguentar o tranco. E o Protinha ficou meio que, todo mundo assim concordou numa boa. Sim. E o Protinha lembrou um pouco do passado, quando aquele jovem queria ajudar ele e ele meio que ignorou. O Protinha ficou pensativo, porque agora em suas mãos tem várias vidas aí. E isso também pode ser muito perigoso. O Protinha ficou relutante se ele ia falar alguma coisa ou não,
Mas no final, ele abaixou a sua bola e falou muito obrigado por todos que estavam ali presentes e também estavam escutando ele. Em seguida, o Protinha bolou um plano básico e ele falou basicamente assim: olha, a gente vai esperar eles entrar. Quando eles entrar, a gente vai o quê? Bom, fazer o trabalho, executar todos eles. É um plano meio que básico, a gente só vai deixar um entrar de cada vez e assim vai facilitar a nossa caçada. Ele perguntou se todo mundo estava de acordo, se todo mundo ali tinha alguma opinião diferente, pode compartilhar, não tem problema, porque a gente vai absorver tudo e bolar um plano melhor. Todo mundo ali concordou com o plano dele, porque ninguém tinha planos melhores. E o Pratinha falou que estava ok, então vamos começar o nosso trabalho. E assim começou o trabalho, ele mandou todo mundo ficar focado, fazer o seu trabalho que foi designado com êxito e não vacilar muito. O trabalho estava dando certo até certo ponto, porque eles estavam entrando ali em menor número, entrava 1, 2, 3 e assim foi facilitando muito a vida dos caras, porque entrando um de cada vez estava meio que facilitando o trabalho. Cada um ali pegava 1, 2, 3 e assim o grupo foi formando, criando confiança e no final eles estavam ali pensando que estava fácil, a gente está conseguindo. Mas o grupo daqueles gafanhotos foi entrando cada vez mais, parte de 2 para 4, parte de 4 para 5, e assim a dificuldade foi aumentando, porque tinha muito monstro para pouca pessoa que estava lá. E o Brotinha percebeu que essa dificuldade foi crescendo e não pode continuar assim, porque se continuar, a gente vai levar a pior. E a caverna também não ia aguentar por muito tempo, porque os gafanhotos estavam ali fazendo buracos na caverna. E o Brotinha, opa, a gente não pode continuar assim, vamos recuar. E no final a caverna desmoronou, fez um buraco gigante lá em cima. E assim começou a entrar mais e mais gafanhotos na caverna. E agora o Pratinha finalmente percebeu que ele estava sem escapatória, porque nesse momento não está entrando mais de um ou de dois, e sim vários de uma vez. O Pratinha estava procurando opções, mas ele ficou sem opções nesse momento. Conforme a caverna foi desmoronando, apareceu uns tipos de TNT ali jogado no chão. O Pratinha, opa, TNT jogado no chão. Aí não, ele pegou o TNT e pensou, será que tá funcionando ainda? Porque tem TNT que não funciona. E o Pratinha ali pensou, será que eu posso guardar na minha bolsa? E ele foi lá e guardou. O Pratinha gritou bem alto, pessoal, cada pessoa que conseguir achar um TNT, por favor, pegue e me jogue. E assim os caras ficou pensativo, porque tipo, por que ele quer TNT? Todo mundo ali foi procurar os TNT que estava jogado no chão e começou a jogar em sua direção. Um grupo procurava os TNT e o outro grupo ficava ali cuidando dos monstros. Mas nesse momento a situação foi ficando complicada, porque cada vez que eles recuavam, o seu espaço foi ali encurtando muito e muito. E agora eles meio que não tinham mais caminho para se salvar, só um abismo atrás deles. Nesse momento o pessoal falou que a situação tá bem complicada, não tem mais nada que a gente possa fazer. Pratinha agora na beira do penhasco, ele pensou, opa, agora não tem mais escapatória, eu queria ter encontrado mais TNT, mas nesse momento não é hora de ficar pensando, é hora de agir. Foi aí que o pessoal perguntou qual seria o plano. Pratinha mandou todo mundo ali recuar, pode deixar que eu vou cuidar do resto. O cara ficou gritando, perguntando o que exatamente ele vai fazer. E o Pratinha só mandou ali eles jogarem o resto do TNT que eles tinham achado. Assim que o pessoal jogou o resto do TNT, Pratinha ficou pensativo. Tudo que ele tinha guardado em sua bolsa era suficiente, porque ele queria convocar ali todos os TNT que ele tinha achado. Agora com os TNT reunidos, Pratinha tava ali meio que... E agora? Eu deveria ter o plano seguro ou o plano destrutível? Todo mundo ali ficou preocupado, pensando. E agora? O que a gente vai fazer, hein? Me diga de uma vez. E o Pratinha, calma. Dessa vez vai ser o plano destrutível. Ou seja, ele vai mandar todo mundo pelos ares nesse exato momento. E todo mundo ali pensou, tipo, oxe, como assim? E o Pratinha, calma. Vocês vão recuar e vão deixar o resto comigo. Eu vou fazer do meu jeito. E assim, ele planejou ali convocar os TNT tudo e resolveu pular no precipício. Mas por qual motivo ele fez isso? Ele falou
que o pessoal deve ficar o mais longe possível, porque ele vai reunir ali o povo não, os monstros tudo. Mas aí apareceu um sistema ali falando que a probabilidade de sucesso é de 50%, mas mesmo assim ele decidiu arriscar, sapecou TNT ali em todos e explodiu com sucesso. Devido à explosão, metade da caverna foi pelos ares, ou seja, destruiu foi tudo. Protinha falou que foi um sucesso. Ele pode muito bem agora utilizar a sua espada, que ele vai conseguir ali agilizar o processo para voltar. Pulando bem rápido, pedra por pedra, ele estava conseguindo voltar lá para cima. Mas a sua espada, ele meio que tava ali, será que vai dar certo ou não utilizar a espada desse jeito? Ele mesmo assim não ligou, utilizou a sua espada, sapecou nos bichos restantes que tinha sobrado e ele conseguiu ali derrotar com sucesso aquele gafanhoto não, besouro, monstro, sei lá, vida que segue. E agora ele utilizou também o seu critical ataque, derrotou aquele monstro com sucesso e voltou lá para cima. Em seguida, ele estava muito feliz, conseguiu alcançar o que ele queria e etc. Mas aí, quando ele estava chegando quase perto, não tinha força o suficiente. Então ele utilizou a sua espada para cravejar na parede e assim ganhar um pouco de tempo até que ele consiga subir. Mas aí a sua espada não cravejou direito, ela se soltou e o Protinho nesse momento pensou: ah não, eu fiz tudo e no final deu tudo errado. Mas a reviravolta da história, uma corda foi jogada e assim o nosso Protinho ali foi salvo. Essa corda foi feita às pressas e é o que tem para hoje. E mesmo assim o pessoal salvou a vida do Protinho, mandando ele ficar tranquilo, porque aqui ninguém vai abandonar ele. Protinho, bem feliz da vida, agradeceu por tudo. E depois dessa situação, o local ficou devastado e o Protinho só ficou observando. Isso foi bem doideira. E mesmo assim a gente sobreviveu. Não quero fazer mais isso não. Mas até que tô feliz, viu? Porque todo mundo sobreviveu. E o resto do pessoal agradeceu horrores, porque o Protinha foi o único que poderia ter feito tudo isso. Protinha, com um sorriso no rosto, percebeu ali também que recebeu a mensagem falando que ele exterminou ali um monte de monstros e etc. Ganhou 20% ali de probabilidades e etc. E também conseguiu ali o guerreiro da intuição e várias outras classes. Mas tem um cara que ficou frustrado. Adivinha quem era? Sim, o maluco estava tentando acabar com o Protinha. Ele finalmente percebeu, se os caras descobrir que ele fracassou, ele vai ter o pior final de todos. Mas ele falou que não acabou ainda não. Isso daqui é só o começo. O meu plano B pode funcionar ainda. O plano B dele é ele agir ele mesmo, ou seja, é agora ou nunca. E em seguida, ele ficou determinado a acabar com o Protinha com suas próprias mãos, porque ele não vai contar mais com segundos. Ele vai ter que fazer ele mesmo o trabalho sujo. Agora que o Protinha voltou para a guilda, todo mundo está sabendo que ele fez tudo aquilo. Salvou o pessoal, se tornou um herói, um símbolo da paz. Mas aí o Protinha está meio que desconfortável, porque ele não quer receber esse tanto de atenção. E todo mundo ali tá se perguntando, será que ele vai querer entrar no nosso grupo? Será que ele vai querer fazer parte do nosso grupo? Ele recebeu ali vários convites. E esses grupos aí podem ser considerados grupos famosos. Mas aí o Protinha não quer nada disso, porque o seu foco agora é conseguir aquele LX lendário, aonde vai poder ali melhorar a sua condição física da sua mãe e curar ela. Protinha, ele conseguiu vários drops lá naquela situação anterior, mas ele tinha muita coisa, mas não tinha o que ele queria, ou seja, o drop do LX. E ele meio que, poxa, eu vou trocar tudo mesmo, então dá-lhe. Assim que ele saiu do local, a sua confiança estava exalando, porque ele falou que não vai parar por aqui, ele vai continuar até conseguir o seu objetivo. Voltando para sua casa, adivinha o que estava lá? Sim, a sua mãe preparou um banquete para ele. Ela escutou as notícias também que estava passando a respeito do seu filho. O Protinha agradeceu pelo banquete, mas aí a sua mãe e a sua irmã também
estavam preocupadas. Ah, mas por qual motivo? O cara fez ali um trabalho bem perigoso. Só ele sozinho salvou ali um grupo e mesmo assim ela ficou falando o seguinte: não foi perigoso não, tipo, você poderia ter perdido a sua vida fazendo essas coisas. E a sua mãe também estava muito preocupada e perguntou se ele tá tomando cuidado. A sua irmã falou que tem um índice ali bem perigoso. E o Pratinha, não, tá tudo bem, eu fiz consciente. E mesmo se desse errado, eu tinha um plano B para sair com vida. A sua mãe ficou muito preocupado, porque pode ter o mesmo destino que seu pai. E ele pode ali meio que, perder a vida. E ela ficou preocupada, mandando ele tomar mais cuidado a partir de agora. E o Protinha mandou a mãe dele ficar tranquila, porque ele não quer se arrepender de nada. Ou seja, o seu foco agora é curar ela. Então ele deixou ela tranquila primeiramente, falando que ele vai ficar de boa. Tem um plano B caso alguma coisa dê errado. A sua irmã foi lá e também confortou a sua mãe, falando que o nosso irmão, ele é muito esperto, ele não vai fazer nada de errado. E a sua mãe também foi lá e falou que puxou muito a ele. E em seguida o Protinha estava ali confortavelmente comendo e a sua família ficou de boa. Os dois ali estavam mais calmo e o Protinha: não, mãe, me desculpa, mas eu vou fazer coisas mais absurdas a partir de agora, porque eu tenho que deixar você melhor. Então, o meu foco é conseguir o LX o mais rápido possível, antes que alguém consiga ele. Então, me desculpa, mas eu vou ter que fazer coisas super perigosas. E agora o Pratinha entrou em outra dungeon, mas dessa vez ele está solo, porque o cara só caça solo. Assim que ele chegou nessa dungeon, essa é a dungeon do Golem, e o Pratinha entrou nela, já fez aquele estrago maroto. Agora que ele subiu de nível, seu nível agora tá bem considerável, ele consegue ali cuidar de tudo sozinho, sem muita dificuldade, mas ele é um cara que gosta de ser cauteloso, ou seja, ele não vai entrar em uma dungeon onde ele não tem a probabilidade de zerar ela ou de derrotar o boss, tem que ser esperto. Assim que o Pratinha chegou na dungeon, ele derrotou ali os possíveis obstáculos com facilidade. E assim que ele derrotou aqueles obstáculos com facilidade, ele foi entrando na dungeon até chegar à sala do boss, aonde é que está o verdadeiro tesouro. Assim que o Pratinha chegou na sala do boss, ele ficou ali meio que tenso, porque o boss é um golem gigante, ou seja, eu tenho que pensar com cautela. E assim que ele chegou na sala do boss, tinha um guardião. E esse guardião é um golem. Boss golem, guardião golem. Faz sentido. E o guardião golem estava ali de boa protegendo, fazendo o seu trabalho, né? E o Protinha, obviamente, fez ali o possível para derrotar ele e terminar com isso o mais rápido possível, já que ele não gosta de enrolar por muito tempo. E assim ele acertou o núcleo do guardião. E o guardião, foi de vasco. E o Protinha, bem feliz, falou que agora sim eu cheguei finalmente na sala do boss. Quando ele chegou na sala do boss, ele estava bem nervoso e ele resolveu abrir a porta bem devagarzinho, pensando: e agora, o que me espera? Felicidade ou tristeza? Quando ele entrou na sala do boss, estava muito parado. E obviamente a sala fechou ali. E o Pratinha: opa, então quer dizer que esse daqui é o boss. Um golem gigante. E bem gigante mesmo, viu? Ele tava paradão, sem se mexer. E o Pratinha pensou: opa, significa que o golem só vai se mexer se eu chegar perto dele e atacar? Sim, tem 2 golem nessa sala. Ou seja, o Pratinha tem que derrotar um e depois ele vai derrotar o outro. Porque senão, se ele provocar os 2 golem, obviamente ele vai ficar na desvantagem. Então ele teve ali o foco em um só e continuou atacando esse golem até derrotar ele. Enquanto isso, ele tinha que tomar cuidado para não jogar nada na direção daquele outro golem. O foco agora é pegar o núcleo do golem, que é sua fraqueza, e derrotar ele. Mas aí adivinha, aquele cara lá que tá querendo acabar com o Protinha, ele entrou na sala. Mas como foi que ele entrou na sala? Calma, meu pequeno gafanhoto. Nessa sala aí
tem um requisito, tem que ser 4 pessoas. E o Protinha agora está solo, ou seja, tem espaço para outras pessoas entrar na sala também. Em seguida, o Protinha estava lutando com o Boys, porque ele tinha que dar total atenção ao Boys, mas aí ele escutou um barulho e pensou que a porta tinha se fechado. E o Protinha, será que eu estou escutando coisas aí? Por quê? Ah, adivinha, a sala se fechou ali. O Protinha, opa, isso aí foi estranho, viu? Será que eu estou escutando coisas? Eu pensei ter escutado a porta abrir e fechar. E o Protinha, não, deixa isso pra lá, porque o meu foco agora é o quê? O Golem. Eu tenho que focar nele, tenho que derrotar ele, porque tem o segundo Golem ainda que eu tenho que derrotar. Em seguida, o Protinha recebeu um ataque furtivo e ele não entendeu. Oxe, como assim o Golem jogando a adaga? Isso não é possível não, viu? Adivinha quem estava frustrado porque não conseguiu acertar o Protinha do ataque furtivo? Ele mesmo. E ele, opa, esse cara é o que? Tem sexto sentido? É porque o maluco é super ligeiro. Em seguida ele falou que não acabou ainda não, viu? Porque ele fez uma breve pesquisa. Nessa dungeon que o Protinha está agora, essa dungeon requer 4 pessoas, ou seja, 4 pessoas tem que ser suficiente para derrotar o boss. E o Protinha está sozinho. Quando ele entrou na sala, ele meio que completou o requisito ali de completar nessa tarefa de 4 pessoas. Mas aí ele estava esperando. O Protinha tem um nível básico, mas esse cara aí ele tem um nível alto. Ele ataca mais furtivamente. Ele é desse negócio aí só ficar na espreita, entendeu? E ele resolveu ali atacar o outro Golem que estava parado. E assim ele foi lá e atiçou o Golem que estava de boa só para o Protinha lutar com os 2 Golem. E agora o Protinha está na desvantagem, lutando contra 3, ou seja, os 2 Golem e esse cara aí querendo acabar com ele. Protinha não entendeu porque o Golem começou a se mover, mas agora tem 2 Golems ali tentando acabar com ele. E aí ele foi lá e passou ali veneno em sua lâmina e jogou na direção do Protinha, porque o seu foco está nos 2 Golems. Então dessa vez com certeza vai acertar ele, não tem erro. Mas aí o Protinha se esquivou na velocidade da luz. O sexto sentido entrou em ação e ele não é possível. Eu vou continuar jogando até que acerte ele. Ele jogou ali aqueles preguinhos no chão, jogou a adaga, jogou bombas, jogou bolas que saem um monte de agulhas na velocidade da luz, jogou um monte de coisa no chão, foi lá e jogou também gás venenoso no chão. Ele jogou exatamente tudo que ele tinha. Ele falou que já armou o terreno onde o Protinha possivelmente não vai sair com vida. Esse gás venenoso aí entra em seu corpo e vai deixando seu corpo ali lentamente paralisado. E nesse vai e vem ele só ficou de boa observando o confronto do Protinha com os 2 Golem. E ele também estava comemorando, porque a sua missão finalmente vai ser terminada e ele vai embora com sucesso. Mas aí ele percebeu que tinha alguma coisa de errado. Mas como assim? O Protinha estava olhando para ele, mas ele, opa, eu tô com minha skill furtiva ativa, ninguém pode me ver. E ele, não é possível, ele está falando comigo mesmo. E o Protinha, sim, eu estou falando com você aí, parado. E ele, não é possível. O Protinha foi lá e pegou a sua adaga no chão e jogou no camarada. E aí a sua skill de furtividade foi aberta. E ele, não é possível não, Protinha. Ei, tu tá achando que tu não sabia que eu já sabia que tu tava aqui? Ou seja, tu é um trouxa mesmo, hein? E ele, como assim? Do que você está falando? Eu já sabia que você entrou na sala da primeira vez que eu escutei um barulho. E eu sei que foi você que fez tudo isso. Você é só um fracassado que não sabe fazer nada direito. E nem o seu trabalho. E ele ficou com muita raiva, viu? Partiu pra cima do Protinha falando que ele é só um perdedor. Eu posso muito bem acabar com você se eu quiser. E o Protinha, então tenta, meu parceiro. E assim ele atacou. O Protinha só contra-atacou ali, se defendendo. E assim ele jogou aquele figurante bem longe. O Protinha falou que ele é muito fraco. Lhe falta ódio. Você quer treinar? Eu posso esperar.